Bom dia, pessoal. Sou Andreana, advogada e organizadora do primeiro Conjude juntamente com a Camila. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram e que participarão com a gente durante esses 5 dias assistindo palestras dos especialistas em gestão e planejamento de escritórios. Eu realmente espero que esse congresso desperte em vocês o interesse pela gestão, pela administração de suas carreiras e de seus escritórios e que contribua para ações efetivas que tragam resultados. Bom, eu gostaria então de compartilhar com vocês um pouco da minha história, da história da Camila, do contato que nós tivemos com gestão em 2 dos escritórios que nós trabalhamos, porque foi essa experiência que a gente teve que contribuiu para que a gente tivesse iniciativa de organizar esse congresso, de compartilhar com vocês e trazer o debate da importância de administrar efetivamente os nossos escritórios. Bom, gente, ainda no final da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em um dos mais bem conceituados escritórios da minha cidade. É de fato um escritório muito bem organizado e estruturado. Quando eu cheguei no meu primeiro dia, eu recebi um manual de comportamento e um manual do software do escritório. Eu achei no primeiro momento aquilo muito exagerado, mas hoje eu entendo o porquê e eu vou explicar para vocês a necessidade desses manuais. Bom, além desses manuais, eu recebi também uma espécie de treinamento da minha coordenadora. Ela me explicou como era o funcionamento do escritório, quais eram as áreas, quem eram os responsáveis por cada departamento, quais eram as funções, explicou efetivamente qual era a função do meu cargo e o que era esperado de mim. Bom, havia procedimentos muito bem definidos, como por exemplo, uma pessoa era responsável pelas notas de expediente. Essa pessoa separava as notas com as pastas dos processos e as entregava ao coordenador de cada equipe. Esse coordenador fazia uma espécie de despacho, ou seja, ele verificava o que era necessário para o atendimento daquela nota e delegava aos executores. Então, se fosse preciso fazer cópia do processo, a pasta era dirigida ao estagiário com prazo para elaboração da cópia. Feita a cópia, a pasta seguia ao advogado que iria cumprir o prazo. O advogado elaborava a peça e devolvia ao coordenador para revisão. Após a revisão, era dado um feedback, o advogado fazia eventuais ajustes que fossem necessários e a pasta voltava para o estagiário para que ele então fizesse o protocolo da peça. Além disso tudo, era preciso que o advogado lançasse no sistema qual havia sido a nota que havia sido publicada e o que havia sido feito para cumprir. Descrevia brevemente o que constava naquela peça que foi feita. Além disso, era preciso a gente colocar o tempo que tinha sido despendido, tanto para a elaboração da cópia, quanto para a elaboração da peça e de revisão. Depois eu vou explicar para vocês direitinho qual era a razão desse lançamento de horas. Então, feito tudo isso, havia depois um procedimento para arquivamento de peça, para arquivamento de pastas. Eu trouxe esse exemplo para vocês para demonstrar como era a organização e por que eles adotavam esse tipo de organização. E aí a gente entra numa segunda questão, que é a definição dos cargos e funções. Bom, então, como é que estavam organizados os cargos naquele escritório? Havia o fundador, um diretor, os coordenadores das equipes, separados por áreas, civil, societário, tributário, os advogados e estagiários de cada equipe. Na parte administrativa, havia o financeiro, um setor administrativo que dava suporte tanto ao jurídico quanto ao financeiro e as secretárias. Bom, tanto o fundador quanto o diretor do escritório, eles tinham funções diretivas, mas também jurídicas. Os coordenadores ficavam com a questão jurídica, com a gestão de suas equipes e também com a parte comercial de relacionamento com os clientes. Os advogados eram efetivamente os executores das peças. Os coordenadores se atinham à revisão, a delinear a estratégia juntamente com os advogados, mas quase não elaboravam peças, porque isso competia aos advogados. E os advogados tinham todo o suporte dos estagiários. Esses estagiários, eles tinham um contato efetivo com o processo e por isso eu chamo atenção para a formação de pessoas. Porque lá eles não ficavam apenas arquivando peças e pastas ou fazendo cópias. Eles tinham um efetivo contato com o processo e elaboravam peças mais simples. À medida em que eles iam adquirindo o raciocínio jurídico, a eles era dada a oportunidade de elaborar peças mais complexas, sempre sob a revisão de um advogado.
né? Então havia toda essa orientação porque se sabia efetivamente o que se esperava de um advogado. Então se começava na base a treinar essas pessoas para que quando elas chegassem a se formar, passassem na OAB, elas pudessem efetivamente se tornar advogadas e serem mantidas naquela estrutura, naquela organização. Bom, e por que o escritório se organizava dessa forma? O intuito era desonerar do jurídico e de questões administrativas os cargos mais elevados, os cargos de gestão e de direção. Ou seja, os coordenadores de equipe não ficavam elaborando peças o dia todo. Eles podiam sim atentar para a gestão de suas equipes, atentar para a questão comercial, para ter um cliente satisfeito, para buscar novos clientes, e os cargos mais elevados, então, de efetivamente administrar aquele escritório que era uma empresa. Outra questão importante que eu ressalto é a existência de um plano de carreira. O plano de carreira demanda avaliações periódicas e ele tende a fazer com que as pessoas não fiquem estagnadas em suas zonas de conforto. Ou seja, se elas quiserem melhorar seus salários e suas funções, elas precisam efetivamente atingir determinadas metas e determinados resultados. As avaliações são de extrema importância porque, em um curto espaço de tempo, as pessoas conseguem saber se elas estão aquém, atingindo ou superando as expectativas do escritório. Bom, não obstante o escritório fosse muito organizado, todas as pessoas sempre estavam atentas a procedimentos que pudessem ser melhorados, tudo para que o tempo pudesse ser otimizado e para que as funções fossem exercidas da melhor forma possível. Todas as pessoas, os advogados, os estagiários, ficavam atentos então a esses procedimentos e os sócios atentos à gestão de pessoas e ao relacionamento com os clientes. Bom, eu já não trabalho há bastante tempo nesse escritório, mas eu sei que eles continuam investindo muito em gestão de pessoas, em gestão jurídica. Hoje a função de um controller, que na minha época não tinha, há um investimento mais efetivo em marketing, que na minha época era feito de uma forma mais tradicional, mediante a publicação de artigos, mediante o estreitamento das relações com o cliente e com o encaminhamento de news, né? Além disso, eu sei também que eles mantêm a qualidade jurídica. Eles prezam muito por toda essa organização, por toda essa estrutura, mas eles nunca deixam de lado um serviço de excelência, para que tenha sempre um cliente satisfeito que faça a indicação dos serviços deles e para que seu nome e sua tradição seja mantido. Bom, a minha função nesse escritório era de advogada tributarista. Eu estava restrita, então, ao contencioso tributário. Eu não tinha muito contato com a gestão, eu não sabia efetivamente como formar preço, cobrar cliente, eu sabia como a estrutura se organizava, mas eu não fazia parte dessa administração. Então eu comecei a me inquietar um pouco, em querer saber um pouco mais, em ampliar os meus horizontes, tanto na questão jurídica quanto na questão estrutural de organização. Concomitante a essa minha inquietação, surgiu a oportunidade de trabalhar num escritório menor. Surpresa foi a minha ao chegar nesse escritório e não ter treinamento algum. Eu tive que sozinha aprender como as coisas aconteciam. Efetivamente, eu não tive treinamento, né? Eu fui, com os passar dos dias, verificando como era a estrutura, como era a organização e me adequando a ela. Bom, eu estava há uns 4 ou 5 meses nesse escritório, quando a advogada que fazia a coordenação e a gestão jurídica precisou sair para assumir a empresa da família. Os chefes, então, me chamaram para ocupar essa função que ela desempenhava. Bom, ela já era formada há uns 10 anos. Eu fiquei um pouco assustada no primeiro momento, mas eu aceitei esse desafio. E foi muito interessante porque, apesar de não ter nenhuma organização, de as pastas dos processos não terem informação nenhuma, a informação está concentrada nos 2 sócios, eles tinham uma qualidade que eu acredito ser imprescindível. Eram 2 empreendedores. Aí vem uma questão muito importante. Eles sabiam que era necessária toda essa gestão, eles sabiam que era preciso melhorar, mas existia uma justificativa: a falta de tempo. A falta de tempo, eu acredito que seja comum a todos nós. Todos nós advogados achamos que sentar e peticionar, ter um conhecimento jurídico é o que é suficiente para a nossa profissão. Mas eu verifiquei que, infelizmente, não é suficiente. Como o perfil dos sócios era empresarial, nós constantemente fazíamos reuniões para discutir o planejamento estratégico. Problema número 1.
as reuniões eram infindáveis e as decisões nunca saíam do papel. Problema número 2. Havia o planejamento de um crescimento, mas sem nenhuma organização, sem nenhuma estrutura interna capaz de absorver trabalho. Bom, com a chegada da Camila, que estava habituada àquela forma de trabalho do escritório anterior, nós passamos a organizar o escritório. Fizemos diversas mudanças nas questões jurídicas, mas creio eu que a mudança principal foi na questão de procedimento e de organização. A gente passou a organizar a forma como o trabalho era distribuído, a forma como fazia o arquivamento, a gente otimizou a ampla informação, fazendo com que tudo fosse lançado no software que o escritório utilizava e que até então não era alimentado. A gente criou procedimentos para elaboração de cópia, para organização da pasta dos clientes, até mesmo como fazer uma reunião, quem é que deveria fazer essa reunião, se era a pessoa que efetivamente ia desempenhar o trabalho depois, acompanhada de um sócio, como colher toda a informação necessária para evitar novos contatos e para que o cliente percebesse eventual desorganização. Bom, a gente passou então a padronizar os procedimentos e a criar manuais. A gente criou inclusive um manual de comportamento. Exatamente, um manual de comportamento, assim como eu recebi naquele outro escritório e que eu havia achado um exagero, achado completamente desnecessário. Mas ao passar do tempo, com esse contato com a gestão e com a organização do escritório, eu passei a perceber que as pessoas não sabem o óbvio. Exatamente. A medida, o bom senso não é o mesmo para todos. Então a gente criou um manual para dizer coisas simples, seja de como atender o telefone, de como se portar em reunião com o cliente, de como se portar nos órgãos públicos. Afinal de contas, os colaboradores do escritório são a imagem do próprio escritório perante terceiros. É imprescindível que exista um comportamento, que as pessoas transpareçam aos outros qual é o perfil do escritório. Uma outra questão que nós organizamos foram as custas reembolsáveis. Eu acredito que na maioria dos escritórios isso também seja um problema. Lá haviam custas que sequer sabiam se haviam sido cobradas dos clientes, acreditem, havia muito dinheiro na rua. Eu passei então a criar procedimentos, peguei todas aquelas notinhas que tinham, organizei todas, lancei no sistema e passei a fazer a cobrança mensal. Bom, foram tantas mudanças que os sócios passaram a perceber a efetiva melhora que havia e me acompanharam num curso de gestão e de planejamento de escritórios de advocacia, ministrados pelo palestrante que fará o fechamento do nosso congresso, que é o Alexandre Macedônia. Eu convido a todos a assistirem a palestra e a também fazerem o curso dele, se tiverem a oportunidade, porque os ensinamentos são de grande valia e eu digo a vocês, traz resultado. Bom, foram tantos resultados que foram percebidos nesse escritório, que as mudanças passaram a ficar mais fáceis, principalmente depois de ter feito esse curso, porque os sócios passaram a perceber que as mudanças fazem parte da estrutura toda e que a mudança também precisa ser feita por eles. Ou seja, os procedimentos, eles têm que ser observados por todos. Não é porque é sócio, não é porque tem um cargo mais elevado que tem que ficar de fora. E isso também faz com que eles percebam que eles é que têm que estar no comando do escritório. Eles é que precisam ter uma visão estratégica, uma visão de negócio para conseguir passar para os seus colaboradores o que eles esperam e aonde eles querem chegar. Todos precisam efetivamente saber qual é o objetivo comum e trabalharem para alcançar esse objetivo. Quais foram os resultados, então, de tamanhas mudanças? Os advogados passaram a ter mais tempo para cumprirem seus prazos com excelência, os sócios passaram a ter mais tempo para cuidar da gestão, da administração no escritório, para estreitarem o relacionamento com o cliente, para buscarem mais clientes e trazerem mais serviços. Bom, além disso tudo, veio o melhor, né? O aumento do faturamento. Podendo absorver então mais trabalho, a gente precisou fazer novas contratações. Algumas contratações anteriores foram desastrosas. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a delimitar quais eram os cargos que precisavam existir no escritório, qual era o perfil para cada cargo e a gente criou alguns mecanismos para medir nas entrevistas se aquelas pessoas atingiam ou não as qualificações, os requisitos de cada cargo. Isso fez com que a gente conseguisse fazer contratações mais acertadas e diminuiu a necessidade de substituição dos colaboradores. Bom, é claro que tamanhas
foram bem recebidas por todos, principalmente pelos colaboradores que já estavam no escritório antes da minha chegada e antes da implementação de tamanhas mudanças. Mas isso também é um fator interessante a ser analisado, porque as pessoas que resistem às mudanças, elas tendem a se manter numa zona de conforto e não têm um crescimento satisfatório. Isso faz com que a gente precise avaliar se pessoas que resistem à mudança, se pessoas que não evoluem, têm um espaço efetivo no escritório. Se existe espaço para essas pessoas mais limitadas, é preciso saber qual é a função, então, que ela deve desempenhar. Ter as pessoas certas ocupando o cargo certo é fundamental. Porque se ela não estiver fazendo o que ela consegue fazer, o que ela tem perfil para desempenhar, ela vai ficar insatisfeita. Se ela estiver insatisfeita, ela começa a contaminar o ambiente de trabalho, a contaminar os demais colegas e às vezes pode chegar ao extremo de ter que optar pela demissão desse colaborador se não for reajustado, se ele não puder ocupar uma outra função. É preciso que os sócios estejam muito atentos, então, às efetivas funções, se as pessoas estão atingindo o que é esperado, se elas têm um perfil para atingir aquilo que é esperado delas naquele cargo. Então, se não for, é preciso optar pela demissão no momento certo. Como diz o mestre Macedônia, se a pessoa não atende o que é esperado, a gente deve disponibilizar ela para a concorrência. Bom, gente, a Camila e eu tivemos a feliz oportunidade de colocar em prática muitas das questões das quais a gente acredita. E o melhor do que isso, foi possível ver resultado. A gente pôde ver que organizando internamente o escritório, foi possível dar mais atenção ao cliente, atentar para a questão organizacional, para melhorar a administração do escritório como um todo, para absorver mais trabalho e melhor, dobrar o faturamento em mais ou menos um ano, nos quais a gente passou a fazer essas mudanças. As mudanças foram acontecendo de forma natural e gradativa, mas no fim desse tempo, de mais ou menos um ano, foi possível dobrar a estrutura e dobrar o faturamento do escritório. Então, gente, a gente trouxe esse debate para perto de vocês, porque eu sei da dificuldade de sair de trás das nossas mesas, de deixar de lado os nossos processos, para buscar cursos, para ler sobre administração, para pensar na gestão dos nossos escritórios. Mas é muito importante que isso aconteça e a gente trouxe então os melhores consultores para que vocês possam perceber, ter dicas de uma forma mais fácil e mais rápida de como é possível que pequenas ações tragam um resultado muito grande e muito significativo. Eu chamo então a atenção especial para que vocês destinem um tempo para fazer reuniões periódicas para analisar a estrutura interna que vocês têm hoje. Analisem quais são os cargos, quais são as funções, quem são as pessoas que estão desempenhando essas funções, se elas têm o perfil que é necessário para aquele cargo, se elas estão atingindo as metas, se elas sabem qual é o intuito que o escritório tem daqui 2, 3 ou 5 anos, aonde o escritório quer chegar e se elas estão caminhando para que o escritório chegue nesse resultado que foi proposto. E mais, se vocês não têm ainda aonde vocês querem chegar, se vocês ainda não organizaram isso tudo, vocês vão, depois de organizar internamente, criar o plano de ação para vocês e o nosso Macedônia, querido palestrante, vai ajudar vocês a botar em prática tudo que vai ser passado nesse congresso. Eu estou trazendo esses exemplos para que vocês vejam que pequenas ações, pequenas atitudes que são simples, é só otimizar o nosso dia a dia, é só otimizar determinados procedimentos, alinhar as pessoas que a gente tem hoje para trabalhar nos cargos efetivamente que elas possam ocupar, que as coisas acontecem, as coisas funcionam e o resultado chega. Né? Isso que é o melhor de tudo, a gente consegue ver que sim, nenhuma mudança acontece de forma natural, sem que haja qualquer atropelo, sem que as pessoas fiquem um pouco desconfiadas até do porquê daquelas mudanças, enfim, resistam num primeiro momento, mas depois elas percebem que tudo isso se reverte em benefício delas, o trabalho delas é facilitado, enfim, o escritório acaba andando de uma forma natural, né? Os procedimentos são alinhados, as pessoas sabem o que elas precisam fazer para desempenhar, sabem o que é esperado delas e efetivamente executam aquilo. No final das contas, o resultado é ótimo, porque o cliente vai estar satisfeito, a qualidade não é perdida, os funcionários estão motivados
E os sócios estão administrando seus negócios e não apenas tendo um escritório de advocacia limitado a questões jurídicas, sentado atrás de suas mesas e peticionando. Isso sim é importante, é a qualidade, é o serviço, é isso que garante o nosso cliente, né? Mas isso tudo não é mais suficiente nos dias de hoje. A gente precisa sim atentar para a gestão, atentar para o planejamento, e é por isso que esse congresso é tão importante. É por isso que são diversas palestras que vão fazer com que vocês abram a mente de vocês, que vocês verifiquem que esse mundo jurídico, que já é amplo pelas várias áreas que tem, pelas inúmeras possibilidades que a gente tem, né, de desempenhar o direito, vocês vão ver que a administração está diretamente ligada às pessoas que optam por advogar, que optam por ter os seus escritórios e por ter uma carreira de efetivo sucesso. Nessas reuniões que vocês fizerem para avaliar as questões internas, eu sugiro ainda que vocês conversem sobre o relacionamento com o cliente. Como está o relacionamento do escritório com os clientes? Isso porque a gente sabe que os processos levam muito tempo até findar. O êxito do processo é incerto e nesse tempo o cliente precisa saber que o escritório está efetivamente trabalhando na causa dele. Ou seja, o processo leva 3, 5 anos até findar. Existe algum contato com o cliente nesse meio tempo? O cliente é informado sobre o andamento do processo? Muitos escritórios acham que é perda de tempo fazer esse tipo de informação, que é muito difícil fazer um relatóriozinho do processo, explicar ao cliente como está o andamento, o que aconteceu, como está sendo julgado. Mas isso é de extrema importância porque é assim que o cliente percebe o trabalho que está sendo feito. Ainda que não obtenhamos um êxito, o cliente vai estar satisfeito porque ele viu que o escritório efetivamente cuidou com zelo da causa dele. Às vezes passam 3 ou 5 anos e o advogado sequer atende o cliente quando ele liga para saber como está a sua causa. Por quê? Porque não tem a pronta informação. Esses procedimentos todos que eu mencionei para vocês fazem com que a gente consiga ter essa pronta informação. Se tiver um software bem alimentado, se tiver esse controle, essa ampla informação, é facilmente buscada a informação do status processual e até mesmo a geração de um relatório. Comunicar o cliente do andamento do processo passa a ser simples, passa a não demandar um tempo muito exaustivo, um tempo que o advogado acha que precisa ter para cumprir um outro prazo. É esse tipo de pequena ação que faz com que o cliente se sinta bem atendido, que ele se sinta próximo do escritório de advocacia. Então, gente, eu prezo muito pela qualidade do trabalho, mas também para que essa qualidade seja percebida pelo nosso cliente, porque ele vai sentir uma necessidade de contraprestação. Seja ele se fidelizando ao escritório, trazendo novas causas, ou seja, indicando os nossos serviços. E indicação do serviço ainda é a melhor porta que se abre, porque ela é aberta pela confiança. Ela é aberta pela confiança daquele que já conhece o nosso serviço e que está fazendo uma indicação para alguém. Bom, gente, ainda no que se refere a cliente, a relacionamento com o cliente, eu chamo a atenção para estudos que mostram que 80% do nosso resultado é proveniente de 20% dos nossos clientes. Quem traz essa proporção é o princípio de Pareto. E uma forma muito simples da gente entender é com o exemplo do nosso guarda-roupa. 20% das nossas roupas são usadas em 80% do nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Que é possível otimizar o nosso resultado a partir da nossa carteira de clientes. A gente pode, melhorando o contato com esses clientes, aumentar os resultados que a gente espera. Além de conseguir, com a confiança, agregar valor aos nossos serviços, a gente consegue fazer com que esses clientes nos indiquem mais clientes. Como eu referi antes, quando o cliente se sente bem atendido, quando ele confia no nosso escritório, ele tem esse sentimento de reciprocidade. Ele vai ou valorizar o nosso serviço e por isso ele vai pagar mais, ou além disso, ele ainda pode nos indicar mais clientes. Então a gente pode, sem dúvida nenhuma, conseguir mais resultado dos clientes que a gente já tem. Outra questão interessante é que às vezes a gente tem muito trabalho e a gente não tem o resultado que a gente espera.
E eu estou trazendo essa questão para explicar o porquê que lá no início do meu primeiro exemplo, eu comentei que a gente precisava lançar no sistema o tempo que era despendido com elaboração de peça, com revisão, com cópia. Esse tempo despendido faz parte da nossa formação do valor dos nossos honorários. A gente precisa verificar o tempo que a gente vai gastar em determinado processo, em determinado trabalho que a gente vai prestar, porque daqui a pouco a gente está com muito trabalho e a gente não está tendo o resultado que a gente precisa, ou o resultado que a gente programou para determinado período. Então, todas essas questões são de extrema importância de serem avaliadas. Muito trabalho não quer dizer que a gente tenha muito resultado. Às vezes a gente consegue ter clientes melhores, serviços melhores e resultados melhores. Então a gente tem que avaliar, inclusive, qual é o foco do escritório. Será que o foco que a gente tem hoje, o ramo do direito que a gente trabalha, traz o efetivo resultado que a gente espera? Às vezes não. Às vezes a gente trabalha com matérias que são de menor complexidade, a gente não consegue agregar muito valor e aí a gente tem uma enxurrada de ações e um resultado pequeno. Em contrapartida, a gente vê outros escritórios que têm um número de trabalho menor, conseguem ter uma estrutura menor e um resultado maior. Então, essas questões todas fazem parte do planejamento, essas questões fazem parte de uma análise interna, fazem parte de procedimentos, para que a gente não comece errando na própria formação de preço para determinado serviço. Então, gente, o que eu quero trazer com todos esses exemplos e o que me faz acreditar que o erro número 1 dos escritórios de advocacia é achar que não devem despender tempo com organização, gestão e planejamento. A gestão e a organização e a efetiva colocação em prática do plano de ação é que vão trazer os resultados esperados. E a organização interna é que vai viabilizar isso tudo. É a organização interna que vai trazer tempo para que o advogado possa trabalhar, fazer aquele jurídico com excelência que os seus clientes esperam e vai permitir com que ele possa prever o que ele quer para o futuro, planejar esse futuro e colocar em prática as ações que são imprescindíveis para atingir determinado resultado. A organização que permite que o advogado tenha tempo. É a realização do plano de ação que vai garantir o crescimento estruturado do escritório. E por que eu falo em crescimento estruturado? Porque se o escritório começa a fazer ações comerciais, ações de marketing, começa a angariar novos clientes e absorver mais trabalhos sem ter uma estrutura interna capaz de absorver esses trabalhos, o resultado vai ser um marketing negativo. E por que um marketing negativo? Porque o cliente percebe quando o escritório não está organizado. O escritório acaba perdendo prazo, às vezes ele pede uma informação para o cliente que ele já tinha pedido, o cliente percebe que não existe uma estrutura capaz de prestar o serviço que ele esperava. Isso vai fazer com que esse cliente não volte a contratar os teus serviços, ele não vai indicar o teu escritório para as pessoas que ele confia, porque ele não vai confiar no teu negócio. Então, o escritório precisa planejar, ele precisa estar organizado, ele precisa saber aonde ele quer chegar e qual é a forma que ele precisa para chegar até lá. Ele não pode, de forma nenhuma, buscar trabalho sem ter capacidade de atender aquilo que ele se comprometeu com o seu cliente. Para um crescimento estruturado, eu ainda chamo a atenção da questão financeira. A gente verifica em muitos escritórios que os sócios costumam confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio do escritório. Isto é, eles pagam contas pessoais com o cartão do escritório. Essa conduta, além de poder resultar em um problema tributário, ela se reverte em prejuízo de todos. Se o escritório costuma distribuir lucros entre os seus colaboradores, é evidente que no final de determinado período, se essas despesas pessoais dos sócios forem contabilizadas como despesa do escritório, os colaboradores e os demais sócios receberão um valor menor de lucro. Isso vai resultar em insatisfação, evidentemente. Outra situação importante é, alguns escritórios chegam no final do mês, eles verificam o fluxo de caixa, verificam as receitas, as despesas, apuram o lucro e não deixam nada ou quase nada no caixa do escritório, retiram a integralidade dos lucros.
Esses lucros poderiam ser utilizados para alimentar uma conta de reservas ou uma conta de investimentos. É importante ter um fundo de reservas porque despesas extraordinárias existem, despesas, enfim, que aparecem que não tinham como ser previstas. Se o caixa do escritório estiver descoberto, essas despesas terão que ser suportadas pelos sócios, ou então pode ser necessário fazer até mesmo um financiamento se for um valor muito expressivo. Esse fundo de reserva também é utilizado para quando é necessário substituir computadores, é necessário ampliar, fazer alguma reforma, melhorar a estrutura do escritório. É evidente que provisionando determinados custos, eles serão pagos de uma forma mais fácil, né? A conta de investimentos, para que serve? Com o crescimento do escritório, pode ser necessário adquirir uma sede própria, pode ser necessário trocar de sede, precisar de uma sede maior, comprar um automóvel para o escritório, ou então, se não houver nenhuma despesa, optar-se por utilizar esse dinheiro como bonificação aos sócios no final de determinado período. O que eu sugiro então? Que vocês mantenham suas finanças saudáveis, não levem a integralidade dos lucros para os seus patrimônios pessoais. Provisionem os custos. É evidente que todo crescimento vai depender de um investimento. Havendo provisionamento desses custos, vocês vão ter um crescimento estruturado e vão conseguir ter um crescimento efetivo custeado de uma forma mais fácil. Bom, gente, a iniciativa para organizar esse congresso se deu porque a Camila e eu acreditamos que a administração traz efetivo resultado nos escritórios de advocacia. Como vocês puderam ver nos exemplos que eu trouxe para vocês, a gente tinha um conhecimento pequeno de gestão, de organização, a partir daquela experiência que a gente teve no primeiro escritório, que era maior, que era totalmente estruturado. Chegando naquele segundo escritório, a gente percebeu o potencial enorme que eles tinham e que não estava sendo utilizado porque os sócios não tinham tempo. Como eu relatei para vocês, apesar do perfil empresarial, apesar de eles sentarem, organizarem um planejamento, eles não tinham estrutura para colocar em prática aquele plano de ação. Eles não tinham pessoas que estavam comprometidas com os fins do escritório. Eles não conseguiam se desprender do jurídico para sentar, organizar e colocar em prática todo aquele crescimento que era possível. Eu tenho certeza que nos escritórios de vocês não é diferente. Eu tenho certeza que se vocês saírem de trás das pilhas de processos que estão em cima das mesas de vocês, conversarem sobre a estrutura interna, organizarem todos os procedimentos que forem possíveis para otimizar o tempo de vocês, vocês vão conseguir dobrar o faturamento de vocês, assim como aquele escritório dobrou. Assim como aquele escritório dobrou a estrutura que tinha, dobrou o número de colaboradores e dobrou o número de faturamento. Eu tenho certeza de que isso é possível no escritório de vocês. Vocês viram que a Camila e eu não tínhamos nenhum conhecimento muito grande em administração e gestão. A gente tinha uma experiência, a gente tinha um caso de sucesso que a gente viu que funcionava e que a gente adaptou num escritório menor e que deu certo, que funcionou. E eu tenho certeza que isso pode funcionar para vocês. Então a gente tem grandes especialistas que vão compartilhar o conhecimento deles durante esses 5 dias de congresso. Eles estão transformando inúmeros escritórios e estão aqui para nos auxiliar. A gente sabe que para ter um sucesso, para a gente construir condições de sucesso, é preciso dar o primeiro passo. Eu convido vocês então a superarem a primeira barreira, a superarem a barreira que vocês mesmos colocam, que é achar que não tem tempo, que é achar que apenas o jurídico é que merece o tempo de vocês. Eu convido vocês então a assistirem todas essas palestras, a colherem essas dicas e a saírem de trás de suas mesas, a pararem de peticionar para cuidarem da organização, da gestão e do planejamento dos escritórios de vocês. Realizem, coloquem em prática o plano de ação, que eu tenho certeza de que vocês vão colher bons resultados, bons frutos que vão se reverter para toda a organização, para todos os colaboradores, inclusive para os sócios. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, eu espero que esse congresso seja muito proveitoso, espero encontrá-los nas demais palestras. Eu fico à disposição, agradeço novamente a atenção de vocês e a participação de vocês nesse congresso. Um grande abraço, obrigada! Encerrada a palestra, gostaria de agradecer então à nossa palestrante pela disponibilidade por compartilhar conosco o seu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês daqui a pouco na próxima palestra. Um abraço!